Chegamos para mais um episódio do nosso querido e amado podcast Precioso Tempo. Boa noite, pastora Maria. Boa noite, Sheila. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês nesse programa maravilhoso, Precioso Tempo, que nos traz muita alegria e acredito que também vai trazer para vocês, não é, Sheila? Sim. Mais uma quinta-feira, né? Nossa quinta-feira sempre agora já está bem marcada por todo mundo. E acho que todo mundo já colocou na agenda aí esse tempinho com a gente, né? Quinta-feira às 20 horas. Então chama todo mundo, convida todo mundo, marca todo mundo, né, nas redes sociais, manda o convite nos nossos grupos, né, nos seus, na verdade, compartilha o nosso link lá do YouTube, Precioso Tempo, na verdade é podcast Precioso Tempo, lá no YouTube e no Instagram é podcast.preciosotempo. Chama todo mundo, marca todo mundo, segue, por favor, deixa comentário pra gente lá nas redes sociais, porque tudo isso é muito importante pra gente ter esse feedback de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, aonde a gente precisa melhorar mais e qual a mensagem que fica de tudo isso para vocês. Então, é muito importante que vocês interajam com a gente. Essa interação é muito importante, porque sem você a gente não consegue dar continuidade, né? Olha só a importância da presença de cada um de vocês para o nosso crescimento e para o seu crescimento. Eu acredito que assim que é um trabalho que vem trazer muitas bênçãos nas nossas vidas, vem trazer assim aprendizado e reconhecimento de tantas experiências aqui de um para com os outros. E hoje nós estamos com uma convidada especial, não é, Sheila? Eu não posso nem falar, né? Presente aí a nossa convidada de hoje. É uma honra apresentar a vocês a Caroline. É uma irmã amada, amiga, querida. E a Caroline, assim, ela é um exemplo de pessoa, de ser humano e que eu aprendo particularmente assim muito com ela o tempo todo. A Caroline é uma serva de Deus, nutricionista, serve a Deus juntamente conosco, né, pastora, na nossa mesma igreja, na Assembleia de Deus, Igreja Mãe. Então, a Caroline tem um testemunho muito forte que edifica a minha vida e por isso que nós convidamos ela para participar desse EP hoje. E eu tenho certeza que a história dela, o testemunho dela também pode impactar a vida de você e fazer você refletir sobre muita coisa que às vezes a gente deixa até passar no nosso dia a dia. Então, eu acredito nisso, nesse testemunho. É, isso mesmo. Às vezes nós se queixamos tanto da vida, colocamos assim alguns impedimentos diante das circunstâncias que nós enfrentamos. E hoje nós vamos assim ter um testemunho tão abençoado que é da nossa irmã, da Carolina, que vem trazer essa vivência desde o dia, né? Ela vai fazer um pequeno resumo aqui das experiências, do testemunho dela, porque a gente sabe que são muitos. Sim. A Carolina ainda é muito jovem, mas mesmo assim eu acredito que até 20 anos a gente tem muita coisa para fazer. Desde o dia que nasce, eu não sei qual é a idade, porque eu não sei se ela vai dizer a idade dela aqui, né, Sheila? Mas nós sabemos assim, 15, 20, 25 anos são muito tempo e já é experiências. E a Carolina, ela vai falar de algumas dificuldades que ela enfrentou, como eu e você muitas vezes enfrentamos dificuldade, dizendo, eu não faço isso porque algo que me dificulta, porque eu não posso trabalhar por isso, por aquilo, eu não posso servir por conta desta razão que me impede. Então nós sabemos assim que a nossa vida ela é feita de escolhas e de experiência. E hoje apresente aqui a nossa convidada. Mais uma vez estou pedindo para você apresentar. Gente, Caroline, seja bem-vinda, amada. Dê sua boa noite aí para a galera. E é uma honra recebê-la aqui no nosso podcast, nesse tempo precioso com você, eu tenho certeza que Deus já havia preparado esse tempo para a gente conversar, para a gente dividir esse momento. E conte para a gente quem é a Caroline. Boa noite a todos. Eu me chamo Caroline. Eu sou nutricionista, eu faço parte da Missão em Saúde, da Missão Mas por Leite no Tempo Central, junto com a Sheila.
E muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nessa conversa, nesse bate-papo. E eu sei que esse momento, esse precioso tempo vai ser muito importante para as nossas vidas. Precioso tempo. Então, para quem não sabe, a Caroline, ela é deficiente visual. Então, é desse trabalho assim que Deus tem feito na vida da Caroline, diante dessa deficiência que ela enfrentou. Eu tenho certeza que ela deve ter enfrentado muitas dificuldades. Mas ela vai falar um pouquinho dessa dificuldade e, como eu falei, Caroline, fazer assim um pequeno resumo, assim, saber quem é a Caroline, porque a sua deficiência, ela foi desde nascença? Mais ou menos. Eu nasci de 7 meses e eu precisei ficar internada e eu acredito, é num estado grave e que os médicos, eles falaram que eu teria duas opções, ou para eu sobreviver eles aumentariam o oxigênio ou eu não sobreviveria. Só que o aumento desse oxigênio, ele deixaria alguma sequela no meu corpo que eles não sabiam dizer qual era. Era aumentar o oxigênio e esperar para ver o que podia acontecer. Podia ser uma coisa simples ou eu podia ficar totalmente no estado vegetativo. Podia ser uma coisa simples ou não. E aí eles optaram por aumentar o oxigênio e aí ele dilatou minha retina. Nossa, que história, Caroline. Mas o importante, né? Deus já sabia disso. Ele saberia que você ia sobreviver a isso e que tua história teria um outro desfecho, né? Caroline, assim, e na infância, você já nasceu num lar cristão, Caroline? Sim, desde que eu me entendo, sempre dentro da igreja. É. E como que foi assim pro seu... Você é a segunda filha, né? Sim. Do seu pai. E como que foi logo para eles a experiência, assim, como eles receberam esse diagnóstico? Olha, nunca falaram muito sobre, mas eu acredito que não tenha sido fácil, né? Até porque no começo ia para médico, ia para um outro médico saber se tinha cirurgia que resolveria ou algum outro tipo de tratamento. Então, de início foi muito isso. Entendo. E quando assim você já foi se dar conta mais ou menos assim desse processo da deficiência, assim, foi muito natural na família ou não? Adaptações, porque precisa disso dentro de casa, né? Precisa de um cuidado mais diferente ou não? Foi muito natural na tua família, assim? Eu acredito que sim, muito natural para todo mundo e até para mim, porque assim, eu acredito que seja mais difícil para uma pessoa quando ela sabe o que é ver, para ela se adaptar. Mas como eu desde bebê, né? Então eu já comecei essa adaptação desde essa fase de bebê que a gente não se lembra. Então Foi para bem mim natural. foi normal. Uhum. Alguma pergunta nesses... As experiências da Carolina, né? É assim, a gente fica assim maravilhado de saber assim como nós sabemos, como ela falou assim, as experiências dela sempre foram as melhores, né, Carolina? Porque como ela nunca viu, então ela sempre se adaptou com essa realidade. Eu não sei, eu nunca vi, então para ela eu faço assim, Caroline, você como nutricionista, eu admiro muito que a gente vai falar assim da tua formação de estudos, né? Que as minhas netas, por exemplo, assim, estou falando assim sobre adaptações. Elas elas tomam leite, elas tomam café com leite, mas sem açúcar. Tem pessoas que tomam café sem açúcar. E elas comem qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de suco, pode ser suco de maracujá, que é bem azedinho. Então, elas não gostam, porque elas se acostumaram. Ou seja, elas não sentem esse sabor e nem sentem essa necessidade, porque nunca tomaram. Sim, nunca experimentou. Nunca experimentou. Então, eu vejo assim que essa adaptação, ela vai acontecendo no natural da vida, no dia a dia, no cotidiano. Então, assim, Carolina, com que idade você começou a estudar?
Eu ia para uma escola específica para acompanhamento psicopedagógico. Assim, desde bebê eu lembro que eu ia para essa escola. E aí eu brincava, fazia outras coisas, fazia educação física e eu aprendi o braille. Eu sempre ia para lá desde bebê. Sim. E aí eu acho que até com os 5 anos foi quando eu aprendi o braille, que foi quando eu fui para a escola normal, né? Pra Sim. começar, tipo, Pra poder, desde a primeira série. Quando eu já iniciar, sabia né? isso. Olha, então, e aí como esse começo, você lembra assim exatamente de tudo isso, quando tudo começou? Como assim? Assim, Na desde os escola? 5 anos, assim, Da escola? da escola. Lembro. Lembra, né? Porque Uhum. assim, a gente tem uma fase assim na idade que a gente não lembra de muita coisa, É né? verdade. Mas eu vejo assim que como também há uma dificuldade que não é comum a pessoa que tem tantas pessoas que estuda, repete o ano porque não estudou, e a gente vê assim que pessoas que têm alguma deficiência, por outro lado, têm uma eficiência muito grande no aprendizado, É que eu verdade. A acredito audição fica muito melhor. A exatamente, percepção, né? exatamente, o cérebro trabalha bem melhor, né? Então eu vejo assim que tudo isso que aconteceu, por exemplo, com você, Carolina, deve ter tido dificuldade para você, para tua família. Então, assim, fala um pouquinho dessa tua experiência, assim, da tua escola, daquele momento de quando seu pai ia buscar você na escola, quando ia deixar, assim, as dificuldades, assim, faz um pequeno resumo, assim, até na tua idade, assim, de pré-adolescente, como faz, assim, um pequeno resumo, assim, no teu aprendizado escolar. Pra mim sempre foi muito tranquilo na escola. Eu sempre tive bons professores. A gente vê assim muita reclamação que falam que o aluno não foi bem assistido, que teve dificuldade, que era excluído. Mas eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, eu nunca tive essa experiência. É, eu sempre me destaquei muito, assim, por estudar, por aprender. Era a pessoa que sempre respondia, né, quando o professor perguntava alguma coisa no quadro. Então, eu sempre, por me destacar, todo mundo me queria no grupo, né, para fazer trabalho, Sim, todo quando mundo tem queria alguém, fazer né? trabalho comigo, queria estar junto. O braille também é uma coisa que chama a atenção das outras crianças. Então, eu sempre ensinei para os colegas o braille. Eles ficava todo mundo assim em cima, né? Quando via, assim, quando eu tirava assim pela primeira vez o material da mochila para estudar, para escrever. Aí todo mundo ficava assim, meu Deus. Aí quando acabava a aula, vinha todo mundo para cima para saber como que era, como que Uau, escrevia. que maravilha. E foi assim, isso na escola, acho que até o ensino médio. Eu lembro que eu conversava, a gente conversava, eu tinha amigos que sabiam que eu tinha ensinado braille e a gente conversava. Escrevia pra mim, eles até brincavam que tipo, era um bilhete que o professor nunca ia ler, porque só a gente que sabia que saberia o que estava escrito ali. Então, isso pra mim foi bem tranquilo. E aí eu tinha esse período da escola, que eu ia para a escola. Os meus pais sempre me deixaram na escola, tanto eu quanto a minha irmã. A gente, no começo, como eu tenho uma irmã mais nova, né? E aí a gente estava em escolas separadas, Que não mas está aqui. estudava, mas chegou uma fase que a gente estudou na mesma escola, que ela já estava numa série que dava para encaixar. E aí a gente passava e deixava as duas, né? E voltava, ia buscar. Eu já teve uma vez que eu fiquei, tipo, esquecida na escola, que eu fiquei sozinha lá, tipo, um tempão depois que todo mundo foi embora, que demoraram a me buscar, mas foi só uma vez. Mas, assim, sempre foi bem tranquilo. A gente tinha um momento do lanche, que a gente dividia os lanches e fazia. Assim, eu sempre fui de fazer amizade com todo mundo, não ficar presa somente em um grupo, sempre fazer amizade em todas as salas Que e aulas de legal. educação física, então. Essa escola era uma escola especial, Carol, não? Não, escola normal. Escola normal. E os professores... Porque o que a gente percebe, assim, que existe muito... Não existe escolas, assim, por exemplo, professores, no caso,
especialista para receber uma criança especial, com alguma necessidade, diferente das outras lá. A gente ouve muito isso. E no seu caso não aconteceu isso, Carol? A gente ouve realmente muito isso, só que não. O que tinha um professor itinerante que ele tinha um papel de passar um material pro Braille, só que ele sempre ia uma vez por semana. E, assim, eu sempre fui muito... Eu nunca gostei de esperar as coisas pelos outros, ou, tipo, depender de alguma coisa pra aprender, por exemplo. Depender de alguém passar um material pro Braille pra eu estudar. Como eu sempre tive uma boa memória, né? Eu memorizava tudo, então eu mesma ia lá e fazia. Eu não ficava... Pra mim não fazia diferença se tivesse ou não tivesse. Eu nunca fui de olhar para as dificuldades que eu tinha, por exemplo, não vou estudar porque não tem isso, porque... Não, eu sempre encontrava nessa dificuldade como que eu poderia... uma possibilidade. Como que eu poderia ir lá e ultrapassar ela, tipo, deixar ela para trás e ir além, né? E continuar, por exemplo, na escola crescendo juntamente com a minha turma, né? Graças a Deus eu nunca repeti de ano. Sempre... todos os anos, assim, nunca tive esse problema. Que testemunho, que geralmente todo mundo que a gente... Todo mundo não, mas a gente, uma boa parte de população que tem alguma deficiência, a gente vê muito eles colocando assim, muitos empecilhos, né? Para isso, para não estudar, para não ir à escola, para não fazer alguma coisa. E a Carol não, ela vem assim, ela tem uma outra visão, que a deficiência visual ela não é nenhum... Isso que eu ia perguntar para ela agora. Eu vou perguntar para você, Carol. Devido, assim, por que a gente fala... Nós hoje conhecemos você, mas aqui para deixar para o nosso público, assim, como é importante a gente saber que essas barreiras elas podem ser vencidas em nossas vidas, né? Que nós não podemos deixar que elas venham nos impedir. Assim, devido essa deficiência que você adquiriu, né? Que você nasceu, houve algum retardamento no teu aprendizado escolar? Assim, você atrasou algum ano devido você ou não? Não, muito pelo contrário. E quando você concluiu o ensino médio, que idade que você tinha? Eu tinha 17. 17 anos, já estava no... foi muito bem. Dentro do padrão, né? Então, o vestibular, quando você fez, passou logo de primeira? Sim. Olha só. Tá Parabéns, Caroline. É isso mesmo. Por isso que a gente fala que o testemunho da Carol, assim, não é um testemunho de vitimismo, né? O que a gente ouve muito é pessoas pegam aquela condição que estão ali para se vitimizar. E a Caroline não. Ela é muito independente, ela construiu, ela foi... ela buscou na dificuldade dela uma outra possibilidade, uma outra visão. Ela fez disso uma história linda. Ela tem criado isso, né? Então, isso é muito bom frisar, porque a gente só vê o outro lado da dificuldade, dos impedimentos, que a gente acha, assim, que tem muitos que precisam ser falados, sim, que precisam melhorar, até nós. Eu sempre me preocupo muito, que eu falo para a Caroline, a minha preocupação muito de entender, de poder ajudar, assim, e até mesmo de não machucar essas pessoas, né? Porque, às vezes, a gente não sabe, hoje em dia existe muito a colocação de palavras, de verbos, assim, para não machucar essas pessoas. Então, eu pergunto muito para a Carol sobre isso, se eu falo a palavra certa, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né, para entender, porque por mais que a gente conviva, mas a gente não consegue realmente viver o que a Carol vive, porque a gente vê, a gente fala, a gente ouve muito bem. Então, sempre se colocar no lugar dela, eu sempre me coloco no lugar dela. E eu gosto muito de falar com ela se ela está bem, se ela está confortável. E ouvir a história dela, assim, é muito, muito linda, como eu falei anteriormente, pelo fato que ela não se vitimiza. Então, isso assim, é muito legal. E, Caroline, e na faculdade? Como que foi? Foi também, assim, muito de boa? Foi. Eu acho que na faculdade, o meu primeiro choque de realidade foi... Enfim, eu fiz nutrição na UFPA. Uau. E eu saí do ensino médio achando que eu ia encontrar pessoas que
estavam, né, tinham saído do ensino médio também, iam para uma faculdade. Só que quando eu cheguei lá era uma coisa totalmente diferente, né? Pessoas que já tinham feito outras graduações, pessoas mais velhas. E o meu primeiro choque de realidade foi esse, porque pessoas, por exemplo, eu lembro que no meu primeiro dia as pessoas, em vez de falar assim, ah, nossa, eu tô ansiosa para conhecer as matérias de nutrição e tal, não, as pessoas estavam falando que queriam saber como eram as festas do UFPA. Então, esse foi o choque para mim, porque apesar de não ter estudado numa escola cristã, durante o ensino médio fundamental, ela não era uma realidade. E eu não tinha noção daquilo, então eu ficava, meu Deus, eu não vou falar com essas pessoas não são pra fazer amizade. Então, assim, o meu choque de realidade foi muito esse, mas eles sempre foram muito receptivos. No começo, eu não sabia me locomover pela UFPA, a UFPA é muito grande, né? Sim. E assim, então eu precisava deles para essa questão da locomoção, além dos trabalhos que a gente fazia, mas eu nunca tive problema com isso, com trabalhos, eles, tipo, sempre foram muito, muito responsáveis, mas meu contato, assim, com a maioria era naquela sala e pronto, porque eles realmente só iam para festas, né, só faziam coisas que eu não iria fazer, então, no começo, Enfrentou. a dificuldade foi essa, assim. Mas depois que eu aprendi a andar pela UFPA, assim, foi cada um pro seu rumo. E eu só falava mesmo quando a gente tinha trabalho. Ou então eles queriam conversar comigo quando eles tinham alguma dificuldade, passava mal, ou queria conversar sobre algum assunto, eles conversavam comigo. Mas fora isso, depois que eu aprendi que eu conseguia andar na UFPA sozinha, eu encontrei uma liberdade. célula dentro da universidade, fiz outras Uau! amizades, então foi assim que melhorou, assim. E lá na tua turma não tinha ninguém evangélico, Caroline? De verdade, não. Tinha as pessoas que se diziam, mas pela vida dela, observando, tu via que não era. Tem muito isso, né, Carol? É verdade. E Caroline, qual foi o momento assim que você aprendeu a andar de ônibus sozinha? Porque a Caroline anda de ônibus sozinha. Sim. Eu, os meus pais nunca me deixavam muito ir sozinha. Como eu fazia um curso integral na UFPA, o curso é o dia inteiro. E a gente sabe que a universidade pública não é como a particular, que tu tens horários definidos, que segue, não. No UFPA a gente depende do professor querer ir não dar aula, a gente depende de ter aula ou não, de ter greve, o professor acaba antes. É muita coisa, principalmente num curso integral. Então, quando eu fui andar sozinha de ônibus, foi quando eu entrei na faculdade, porque eu não tinha horário para voltar para casa. Então, não que eu não quisesse, era porque eles não deixavam, só que aí eles tiveram que ver a necessidade, né? Então, foi quando eu comecei a voltar sozinha para casa. E aí, depois eu consegui um estágio na Santa Casa, que eu tinha conversado com o professor e eu consegui um estágio. E aí, como eu tinha vergonha de ir sozinha e também pensava o que as pessoas iam achar ou se elas me queriam como estagiária. Oh, meu Deus. Eu pensei muito nisso, então eu não quis ir sozinha. Então eu perguntei pra uma menina que era da minha sala se ela não queria ir, porque eu sabia que ela não tinha estágio. E aí eu convidei ela e falei que eu tinha falado com o professor. E aí ela quis ir. Aí ela ficou um tempo lá comigo, só que depois ela saiu. Aí eu falei, não vou largar meu estágio, porque a menina não vem mais. E aí eu tava na UFPA e aí eu acabou a aula de manhã e de tarde eu iria pra Santa Casa e eu fui sozinha, né? Eu já andava no circular, peguei o ônibus que ia pra UFPA, eu já sabia todo o percurso, né? Que, tipo, eu já sabia quando dobrasse, quantas paradas eu ia descer, já sabia de tudo. E aí foi isso. E eu fui, eu não falei nada pra ninguém, só falei que eu tinha ido sozinha, né, quando eu cheguei em casa à noite. Que foi que eu falei, eu fui sozinha, porque eu não tava segura, né? Não tinha segurança nenhuma. Então eu sabia que se eu falasse, eu ia acabar com a segurança que eu nem tinha. Então foi assim que eu fui fazendo sozinha e eu fui aprendendo. É porque a gente sabe que transporte público em Belém, ele não tem acessibilidade nenhuma para ninguém, né? Infelizmente, não tem. Então, assim,
eu acho que é isso mais que deixava sua família inseguro com relação a isso, né, Caroline, também. É coisa de pai também, né? É, Nós que somos os pais, a gente sempre se preocupa. Você não vê? A tua filha tem que é, idade? 15. Aí você vai deixar, vai buscar ela, né? Todo dia. Todo dia. Isso é coisa de pai mesmo. É, é. Esses E, e, cuidados. é, e, e a gente, infelizmente, a gente vê, assim, que são poucos lugares ainda hoje que tem, né, todo a sinalização, a acessibilidade. Eu vejo muito lá perto da igreja também, os irmãos que vão para lá, né? Sim, Tem um irmão que sim. vai lá, tem o irmão Hamilton, que ele é deficiente visual. É, eu já vi ele. Então, assim, ele mora perto da igreja, mas ele fala que tem muito buraco na rua, e isso também é um perigo, porque nem sempre tem alguém para acompanhar, para avisar, né? E uma Sim. queda, principalmente no idoso, pode machucar, até lesionar. E é bom falar sobre isso também, porque a gente tem que lutar pelos direitos de todo mundo, né? Sim. Do deficiente visual, para ele ter mais acessibilidade, de segurança, do respeito, principalmente nessas condições. Ajudar, nunca faz mal a ninguém ajudar o outro, né? Então, eu acho Os que não. nossos governos, né? E É, a própria sociedade ajudar, sim, né? A sim, sim. contribuir. Sempre, como eu falo, sempre se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, o que eu gostaria que a pessoa fizesse, né? Sim, Se fosse comigo, é eu gostaria, o verdade. que eu gostaria que o outro fizesse? Eu acho que sempre esse é um pensamento O que a amor gente ao próximo, né? que a gente tem que colocar empatia, né? E, e, enfim, é isso, Caroline. A gente, assim, a história da Caroline é uma É história linda. linda, diferente. Eu queria perguntar uma coisa para a Carolina, assim, em relação à escolha dela na nutrição, né? Que Ah, você é. também é nutricionista, né, É, Sheila? Então, vocês trabalham junto e eu sim. acho muito interessante, porque eu amo a parte da nutrição, eu amo comidas saudáveis. Então, assim, eu quero saber, assim, com a Caroline, como foi que é, por que e você decidiu escolher esse, a nutrição? O que te Eu, levou a escolher esse conhecimento da nutrição? é, hoje eu gosto de falar que, tipo, foi a nutrição que me escolheu, mas porque quando eu escolhi, na verdade eu sempre gostei muito de criança, eu sempre realizei trabalho na igreja com criança, né, cultinho de criança, EBF, então antes eu achava que eu queria ser pediatra. E aí uma vez alguém falou pra mim que eu não podia ser médica porque era muito visual, e aí eu falei, então tem que achar outra coisa. Só Sim, que eu queria eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. E aí eu fui olhando os outros cursos e não achava nada. Todo mundo queria que eu fizesse licenciatura porque achavam que eu iria passar, porque ninguém achava que eu ia passar no curso da área da saúde, Misericórdia. que eu tava fazendo besteira em me inscrever em um curso de área da saúde porque era concorrido e eu nunca ia passar. Então, isso era de tanto ouvir, isso se tornou uma verdade pra mim, né? Que eu não ia passar, eu não esperava mesmo que eu fosse passar. Eu tava. Mas eu orava muito pra Deus que se fosse da vontade dele, eu passasse, na verdade, porque eu queria muito. Porque hoje eu não vejo mais assim, mas naquela época eu sim, precisava daquilo, porque eu precisava provar pra mim mesma e pra todo mundo que eu podia, né? Passar num curso que eu quisesse, não sendo uma licenciatura, não desprezando, né? Um curso de licenciatura. Mas a gente sabe que a concorrência é maior, né? Num curso da área da saúde. Então, eu orei pra Deus e eu estudava muito, porque eu tinha aquilo na minha cabeça que eu não ia passar. Eu lembro que eu falava, ok, eu não vou passar, então eu tenho que chorar tudo que eu tenho pra chorar agora, porque quando sair o listão eu não quero derramar uma lágrima, porque eu já sei que. Só que eu vou estudar porque eu não quero ninguém me chamando de irresponsável ou falando que eu não passei porque eu não estudei. Se eu não passei, vai ser pra outra coisa, mas eu vou estudar. Que eu não quero ninguém jogando na minha cara que eu fui irresponsável, e enfim. E eu estudava e orava muito pra Deus. E no fundo, Deus sempre me confirmava que eu ia passar, mas eu não queria ver. E então, assim, foi um ano muito difícil, né? Um ano de convênio, de pressão, que eu ouvi tanta coisa negativa que quando eu lembro que eu tava ouvindo o listão sozinha e eu tava
uma amiga minha ligou pra mim e falou assim... Ela falou, tá, fica quieta, tia, calma. Bebe água. E eu falei assim, por que tu tá falando isso? Ela, não, nada. Eu falei, eu não passei, por isso que ela tá falando isso. Aí eu falei, por que tu tá falando isso? Ela falou, eu ouvi teu nome. Oh, meu E Deus. aí, quando ela falou isso, eu me emocionei muito. Eu chorei tanto que eu acordei as pessoas com o meu choro. E aí, quando eu não conseguia falar. E aí, quando eu falei assim que eu tinha passado, que ela tinha ouvido meu nome, ainda ficaram assim, tipo, tem certeza? A pessoa sabia teu curso, sabe teu nome completo, ainda ficou, tipo, duvidando, sabe? Então, pra mim, aquilo foi um peso que saiu. Então, quando eu recebi esse resultado. Então, eu de início, escolhi a nutrição por eliminação. Porque quando eu fui ver a nutrição, na minha cabeça, na época, o que nutricionista faz pra ser dieta? Então, ninguém vai dizer que eu não posso fazer isso. Mas depois, né, que eu entrei no curso, eu vi que a nutrição é além disso, muito, muito além de fazer muita coisa, atuar em diversas áreas. E depois que eu comecei a atuar ainda dentro dos estágios, que eu me senti profissional, que eu me vi ajudando as pessoas, a gratidão das pessoas, eu tenho certeza que eu tô no melhor curso e eu não me arrependo de nada, sabe? Não me arrependo de não ter voltado e fazer medicina, não. Eu agradeço muito a Deus, porque por mais que as pessoas tenham dito aquilo pra me desmotivar, ou enfim, mas até as coisas ruins foi que me trouxe para esse curso maravilhoso, Impulsionou. para essa profissão que eu amo. Muito bem, Caroline, que lindo. É isso mesmo, é uma lição isso que você está falando, Caroline, assim, sabe? Quantas vezes a gente não é... A gente tem que ouvir certas coisas. Hoje a gente estava até comentando com as meninas no carro, vindo para cá. O quanto a gente é desafiado todo dia, assim, jogado na parede para ver se realmente... As pessoas de onde que a gente mais espera uma palavra de apoio são as pessoas que te apunhalam, né? Então, assim, e a gente tem que aprender isso, que a gente tem que confiar, saber quem você é, primeiramente. Quem você é, e principalmente quem você é em Deus. Exatamente, eu lembro que eu sempre fui muito assim, de ligar muito pro que as pessoas falavam pra mim. Falavam uma coisa pra mim, eu já tava chorando pra ali. E aí eu lembro que teve uma vez que eu orei pra Deus, eu falei, Deus, eu preciso parar com isso, eu não quero mais olhar pra mim do jeito que as pessoas me olham, mas eu quero olhar pra mim do jeito que o Senhor olha pra mim, porque eu sou a pessoa que o Senhor diz que eu sou, não o que as pessoas estão dizendo pra mim que eu sou. Isso mesmo, Carolina. Então, foi assim, a partir do momento que eu fiz essa oração, que eu consegui mudar, assim, que eu consegui ser mais forte, ouvir aquilo que a pessoa me falou, mas deixar sair pra um lado e ficar com aquilo que Deus tem pra minha vida, porque eu acredito que Deus tem um propósito para tudo. Eu acredito que também isso é uma das coisas que me influenciaram muito na visão que eu tenho sobre a minha falta de visão, né? Porque como eu cresci dentro da igreja, eu sempre soube que Deus tem um propósito para tudo. Tem pessoas que acham que, tipo, vou pra igreja porque peço para Deus me curar, para Deus me dar visão, mas Sim. se tem uma coisa que eu nunca pedi para Deus foi isso. Porque olha só. Como eu falei, eu não sinto falta porque eu não sei. O que eu tenho é percepção luminosa, né? Eu consigo ver a luz. Quando eu era menor, eu conseguia ver algumas cores, mas eu creio que Deus tem um propósito de tudo. E olhando pra minha vida, assim, desde quando eu nem sabia que eu existia, sabe, de ter uma decisão ali de alguém, de um ser humano, pra saber se eu ia viver ou não. Então, Deus ter direcionado para a pessoa certa a responder, porque se fosse outra pessoa, eu teria respondido diferente. Sim. Então, fez que Deus tem um propósito na minha vida aqui. Então, eu vivo para cumprir o propósito de Deus, então que seja da forma que Ele quiser. Isso mesmo. E a Caroline, ela é missionária, né? Além de tudo mais, ela faz um trabalho incrível na igreja, assim. E ela atua como nutricionista na missão, atendendo pessoas que necessitam de atendimento nutricional, que não podem pagar. Ela é uma missionária também da Missão Puro Leite, que captura doadoras de leite e doa lá para Santa Casa, onde ela já estagiou. Então, assim, realmente, isso é a confirmação de propósito de Deus, né? Ele preparou todo, ele moldou a Caroline para esse momento que ela está vivendo hoje. São os frutos de tudo da promessa de Deus que ela tem vivido. E é um testemunho lindo que edifica qualquer pessoa que queira, que esteja preparado para ouvir também. Porque, às vezes, quando você conta um testemunho para alguém que
que não é a hora certa, na verdade, ele não tem impacto nenhum, né? Sim. Na vida da pessoa. E a Caroline, assim, eu me sinto honrada de poder trabalhar com ela. Ela é uma pessoa, assim, amiga de todas as horas. A gente fala muito isso na missão, assim, que ela mora muito longe da igreja. E é uma das pessoas assim, mais assíduas. Tem pessoas que moram ao lado, nem é tão assídua quanto a Carolina e a Camila. Então, eu louvo muito a Deus pelo privilégio, porque eu me sinto privilegiada por conviver com elas. E assim, o testemunho dela é um exemplo para mim de quem ela é, de como ela se vê em Cristo, que todos nós devemos nos ver assim em Cristo, né? Sim. Ter a nossa identidade em Cristo. Quer fazer mais uma pergunta para a Caroline, pastora? Amei. Eu quero falar com o público, né, que está nos assistindo. Para falar assim, como é maravilhoso a gente poder trazer para a nossa vida um grande exemplo assim sobre a Caroline, que a vida dela até o dia de hoje só nos traz assim bons testemunhos diante de todas diante do problema visual que ela teve. Ela não usou essa deficiência como um problema, aliás. Ela usou isso como um desafio e mostrou para que esse desafio seria possível ela chegar onde ela chegou, que ela poderia estudar, ela poderia se formar. E hoje nós vemos assim, como falamos no início, muitas pessoas coloca dificuldade, às vezes, não posso fazer isso porque eu não tenho como. A Carolina aqui nos ensina que ela pega o ônibus sozinha, né? Como a gente vê isso também na nossa vivência, a gente vê pessoas também pegando ônibus sozinho, sendo ajudada, e a gente vê assim, esse trabalho que ela faz na área da formação dela, da nutrição, também um trabalho missionário que ela se doa. A gente vê dentro da igreja, nós trabalhamos ali junto, né? Cada um numa missão, eu estou em outra missão, mas nós nos encontramos nos finais de semana e a gente vê a Carolina, o pessoal leva para lá, leva para cá, e eu vejo assim o nível de amizade que ela tem, o quanto ela é querida e que ela é um grande exemplo aonde ela chega, Caroline. Então eu vejo assim, você assim é uma preciosa, sabe? É uma mulher assim que tem um exemplo de vida que todos nós podemos nos espelhar e dizer, não, eu não tenho dificuldade, eu não tenho problema, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. E eu creio que assim, se a Caroline, que não podia ver, mas ela pode entender e pode ver com uma visão espiritual, eu também posso. E eu que estou vendo tudo aqui ao meu redor, diferente dela, ainda coloco dificuldade. Eu vejo assim que as pessoas que estão nos assistindo, isso é um testemunho para mim, é um testemunho para você, é um testemunho para todos nós. O quanto nós somos capazes e que há propósito sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. E que Sim. nós venhamos parar assim, que às vezes nós reclamamos tanto, né? Eu não posso, eu não consigo. E a Caroline aqui conseguiu tantos obstáculos, ela venceu. E hoje ela está aqui no nosso podcast, trazendo esse lindo testemunho. Viu, Caroline? Eu estou muito feliz de receber você aqui também, juntamente com toda a equipe. Quero dizer para você, assim, que você além de ser linda, que você é muito linda, que eu sei que todo mundo diz isso para você, né? Que você é muito linda e você já sente essa lindeza, essa beleza, com certeza, dentro de você, porque a beleza, ela flui de dentro para fora, né? Não é a nossa aparência física, mas, além de tudo, a aparência física dela também é bonita. Então, Caroline, assim, hoje, assim, eu vejo que o nosso trabalho aqui é um trabalho que nós trazemos, assim, pessoas para palestrar com a gente, para trazer testemunhos de vida como o seu, assim, até agora o testemunho da Caroline, né, foi impactante para todos nós, para o nosso público, e saber que tudo nós podemos, que as dificuldades somos nós que colocamos. A Caroline aqui, ela escutava quando alguém dizia, não, você não vai conseguir, você não pode, mas quando ela determinou dentro dela, ela mudou a história dela, né, Caroline?
ainda mais nascendo num berço cristão como você nasceu. E a gente sabe que quando, ainda que a gente não tenha nascido no berço cristão, eu, por exemplo, Caroline, eu não nasci no berço cristão. Mas quando eu recebi Jesus na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador, a minha vida foi transformada. E eu creio assim que a vida de cada um de nós, quando nós recebemos Jesus, é transformada. E eu sei que há um propósito, né, nessa terra para cada um de nós. Então, eu agradeço muito, sim, a Deus, sabe, por cada momento da minha vida. Hoje eu estou aprendendo com você, eu aprendo com a Sheila, eu aprendo com aquilo que vejo, com aquilo que ouço, mas vou tirando o aprendizado. Aquilo que é bom, eu retenho para a minha vida. Aquilo que não é bom, eu excluo. Né? Então, a nossa vida ela é feita de escolhas. E eu vejo assim, que a sua vida, você se adapta a ela e faz as escolhas que você quer, independente se você está vendo ou não. Não é isso? Sim. Não é isso, Sheila? E o que você sim. fala, Caroline? Aí, diante de tantos elogios, e eu vejo assim que a Caroline, assim, como eu falei, ela é querida. Sabe o que eu lembrei, Caroline, daquela passagem que tem em Lucas, daqueles amigos que pegaram aquele homem que estava doente, que vararam ele num telhado e que teve que descer. Sabe o que, essa primeira reflexão que me traz assim, que primeiro aquele homem, o que nós podemos ver? Que ele tinha um relacionamento maravilhoso de amizade. Quando nós temos amigos, eles se importam com a gente e eles nos levam aonde está Jesus. E eu vejo assim, você é amada ali naquela casa, assim, na Assembleia, você no seu trabalho, nas missões, e a gente vê no seu dia a dia ali, no seu trabalho, e você mora longe do Templo Central, e muito longe. Mas também isso não te impede de que você faça esse trabalho missionário. É um outro aprendizado para cada um de nós. Às vezes a gente diz, mas eu não vou porque é longe, né, Sheila? É verdade. Eu não vou porque é longe, hoje não deu, hoje choveu. A Caroline hoje recebeu o convite e hoje ela está aqui, ela mora longe do mesmo jeito. Sim. E ela veio nos dar esse prazer de dizer, eis-me aqui. É uma honra, assim. Eu sempre falo que a Caroline é uma inspiração pra gente, assim, a história dela, quem ela é, a pessoa que ela é. Eu tenho o maior respeito, assim, e para mim eu me sinto privilegiada por Deus ter enviado elas, tanto ela como a Camila, na missão em saúde, assim. Nós somos uma equipe que Deus tem preparado para uma obra, assim. A gente sabe das delícias e das tristezas, a gente ri junto, mas a gente chora junto também. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de todas elas, assim, que tem sido realmente anjos de Deus enviado para ombrear a gente na obra. E Caroline, eu agradeço a você por ter aceitado o convite. Nós estamos muito felizes por você compartilhar, porque tem pessoas que não compartilham, né, o testemunho, às vezes guarda para si, mas você não. Você compartilha a sua história. E eu espero que o seu testemunho possa abençoar outras vidas, outras pessoas que talvez tenham colocado ali na sua mente alguma limitação, algum empecilho, mas que esse testemunho possa edificar a vida dela. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem, deixar uma palavra para os nossos preciosos, nossos preciosos que acompanham a gente pelas redes sociais, e deixar assim, e dizer para a gente também sobre a sua experiência de ter conversado aqui esse podcast com a gente. Bom, eu quero de novo agradecer o convite, né? Agradecer por estar aqui com vocês, conversando, né? Falando sobre a minha vida. E eu, como vocês falaram, né? Eu espero que sirva, né? De edificação para a vida das pessoas que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, em que Deus possa falar com ela através do nosso bate-papo. E eu queria falar sobre no Salmo 91, a gente, se você for ler, pegar a sua Bíblia, a primeira frase que fala é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E se você continuar lendo, vai te dizer tudo o que acontece com quem habita no esconderijo do Altíssimo, né? A primeira parte fala que vai descansar. Então, para tudo dar certo na sua vida, para você conseguir ultrapassar barreiras, ultrapassar dificuldades, você precisa estar na sombra do Altíssimo, que é o nosso Deus. Porque se você estiver com Ele, as dificuldades vão surgir, porque o próprio Jesus nos ensinou isso, de que as dificuldades virão. Mas Ele está conosco, e se Ele permitiu algo,
Ele sabe que você pode, que você dá conta, que você vai vencer, claro, com a ajuda dele. Tem momentos muito difíceis, sim, mas ele vai estar lá para te carregar, para te colocar no colo e mostrar que você pode ir além de qualquer coisa pela presença dele na sua vida, porque o que faz da gente forte, o que faz a gente vencer, conquistar, é a presença de Deus em nós. Então, que cada dia mais a gente busque essa presença para nossa vida, para ter as coisas que ela acrescenta. Que lindo, amém, glória a Deus. Uau, né, pastora? É verdade. Uma lição. A gente fica assim, maravilhada de escutar essa maravilha de pessoa falando com a gente e deixando essa mensagem que eu amo também, do esconderijo do Altíssimo, da sombra da onipotência, né, Caroline? E que Deus venha abençoar, Caroline, cada vez mais a sua vida. Que Deus venha lhe direcionar a cada momento, a cada instante da sua vida, com a sua casa, com a sua família. Que você seja sempre essa menina amável, abençoada, dirigida pela palavra e pelo Espírito Santo. Porque eu sei que tudo que você conquistou foi pela força e pelo poder de Deus na sua vida e também pela sua determinação de coragem e vontade que trouxe. Porque eu digo sempre, né, que tudo está dentro de nós. Só vai acontecer aquilo que nós determinamos, que nós precisamos e queremos. Está dentro da nossa vontade. A Bíblia fala no Salmo 37 que o Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Mas nós temos que estar dentro da vontade dEle. E eu vejo assim que tudo isso que aconteceu na vida da Caroline também pode acontecer na minha vida, na vida de cada um de nós, nosso público que estão nos assistindo. Que o Senhor venha abençoar cada dia, que nós possamos assim ter essa busca incessante pela palavra e deixar que o Espírito Santo nos ajude e a palavra de Deus nos dirija todos os dias da nossa vida. E hoje foi um precioso tempo aqui com a Caroline. Que Deus venha abençoar cada dia. Estamos acabando, eu queria conversar a noite toda. Mas deixa sua mensagem para a Caroline aí, vocês todos, deixam, a gente passa para ela. Ela também acompanha a gente, ela é uma fã do nosso podcast, por isso que ela está aqui também. Se ela não fosse, eu não ia chamar ela. Brincadeira, Caroline. É uma honra receber a Carol aqui. Ela sempre manda, ela deixa carinhas lá, fofa, deixa mensagem, porque ela é assim. Ela é uma incentivadora. Então, a gente tem que honrar aqueles que nos honram também, né? A própria palavra de Deus diz. Então, é uma honra receber ela aqui, principalmente ouvir esse testemunho maravilhoso. E nós agradecemos a companhia de todos vocês que estiveram conosco. Estamos muito felizes nesse precioso tempo que está acabando o nosso sexto, né? Sexto EP. Olha, já estamos velhinhos. Já estamos velhinhos, estamos amadurecendo. E louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por ter nos trazido até aqui, porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Então, Ele já tinha esse propósito de hoje à noite nós todos estamos aqui compartilhando esse testemunho. Amém. Eu agradeço a Deus e desejo uma boa noite a todos vocês. Um final de semana abençoado. Então, na próxima quinta-feira, a gente está de volta com mais novidades. Temos muitas novidades vindo aí. Não esqueçam de acessar as nossas redes sociais, porque o podcast ele é feito em rede social, ele é para um público que está online. Então, é muito importante para nós todo o acesso, as mensagens, vocês seguirem as nossas redes sociais. Caroline, amada, muito obrigada pela sua presença. Que o Senhor Jesus te abençoe e que te realize todos os desejos do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tchau para todo mundo aí. Um final de semana abençoado. Não esqueçam de deixar o seu like lá, deixar o seu recadinho para todos nós. E nós vamos estar aqui respondendo para você durante a semana. A gente pode estar aí fazendo esse bate-papo, continuando aí com vocês. Muito obrigada pela presença de todos, que Deus abençoe um final de semana recheado de todas as graças e as bênçãos do nosso Senhor e até a próxima quinta-feira. Beijo! Beijo para todo mundo. Que Deus abençoe!